No calor do meio do ano, em plena formatura da filha, o pai desajeitado surgiu no auditório, com atraso de 20 minutos, provocando risos e olhares de reprovação. Em um momento assim, você o defenderia ou se juntaria ao coro de constrangimento? Compartilhe sua opinião nos comentários. A solenidade da prestigiada Escola Machado de Assis já estava a todo vapor, com o discurso do diretor ecoando no salão adornado com colunas de mármore, quando um homem com um paletó surrado e gravata desalinhada forçou a entrada pelas portas de madeira ao fundo. Cabelos ao vento, rosto vermelho pela corrida, ele segurava um pequeno presente embrulhado em papel de pão, sem o mínimo capricho. O riso começou como um sussurro nas últimas fileiras, espalhando-se pela plateia de ternos de grife e vestidos de verão. Alguém comentou em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Aquele é o pai da Olivia Malta? O bolsista? O pai, Roberto Malta, paralisou como um tatu assustado. Seus olhos percorreram freneticamente as fileiras de assentos, procurando sua filha entre um mar de becas. A cerimônia estava marcada para as 3 da tarde, mas ele precisou pegar 3 ônibus atravessando a cidade depois que seu carro quebrou novamente. Seus ombros caíram ao perceber que havia perdido a entrada da filha. O diretor fez uma pausa no discurso, encarando a interrupção com desprezo mal disfarçado. Naquele instante, Roberto pareceu encolher, um trabalhador braçal visivelmente deslocado naquele templo de privilégios. Ninguém naquele auditório imaginava o que aconteceria quando Olivia finalmente avistou seu pai. Se você acredita que nenhum pai ou mãe deveria passar por essa humilhação sozinho, inscreva-se para mais histórias emocionantes que nos lembram o que realmente importa na vida. Roberto examinou as fileiras de formandos, suas mãos calejadas tremendo levemente enquanto segurava o presente da filha. 10 anos atrás, ele teria entrado confiante neste mesmo salão. 10 anos atrás, antes do divórcio, antes de perder a casa, antes de aceitar 3 empregos apenas para manter Olivia nessa escola que sua mãe tanto insistiu no acordo de custódia? Na época em que ele ainda era Roberto Malta, o arquiteto promissor, e não um homem que agora trabalhava na construção civil durante o dia e dirigia caminhões de entrega nos finais de semana. Ele ainda se lembrava do dia em que deixou Olivia em seu primeiro dia na Escola Machado de Assis. Sua ex-esposa, Carolina, deveria ter feito isso, mas ligou de última hora, alegando uma reunião de emergência em seu escritório de advocacia. Ele tirou o dia de folga, vestiu seu único terno remanescente de seus tempos corporativos e acompanhou sua filha de 14 anos até aqueles imponentes degraus de pedra. Mesmo assim, ele sentiu os olhares, ouviu os sussurros. Aluna bolsista, pais divorciados, mora nos apartamentos da Zona Leste. A lembrança doía em seu peito, enquanto ele agora estava ali, 5 anos depois, falhando com sua filha novamente. Ele deveria ter saído mais cedo, deveria ter previsto o problema com o carro, deveria estar sentado na primeira fila com um presente decente, não este pacote embrulhado às pressas contendo a bússola que pertencera a seu pai e ao pai dele antes dele, a única coisa de valor que ele tinha para dar. De seu lugar entre os formandos, Olivia Malta, com 18 anos, observou a entrada de seu pai, viu os sorrisos irônicos e os olhares de soslaio dos pais de seus colegas. Ela sentiu sua melhor amiga, Mariana, apertar sua mão. Seu pai chegou, Mariana sussurrou, mas havia pena em sua voz. Olivia havia ouvido esse tom muitas vezes ao longo dos anos, sempre que seu pai aparecia nas festas da escola com suas roupas de trabalho, sempre que ele não podia contribuir para as arrecadações de fundos dos pais, sempre que sua mãe enviava uma assistente elegante e profissional em seu lugar porque estava ocupada demais construindo sua carreira de sócia no escritório. O diretor pigarreou, continuando seu discurso sobre excelência e tradição, enquanto Roberto Malta caminhava desajeitadamente em direção a um assento vazio na última fila. Os olhos de Olivia arderam em lágrimas, não de vergonha, mas de amor feroz e protetor. Os outros alunos da escola Machado de Assis nunca souberam que, enquanto seus pais pagavam a mensalidade astronômica sem pestanejar, seu pai trabalhava 18 horas por dia. Eles não sabiam que ele frequentava a escola noturna para aprender novas habilidades depois que sua empresa de arquitetura foi reduzida. Eles não sabiam que ele havia vendido sua valiosa coleção de livros de arquitetura para pagar a viagem de formatura dela para a França. Eles não sabiam que ele nunca deixava de ligar para ela todas as noites, mesmo quando estava exausto.
Ou que em seus aniversários ele sempre dava um jeito de fazê-la se sentir especial, mesmo quando o dinheiro estava curto. Uma vez, quando ela tinha 15 anos, ele criou um modelo arquitetônico em miniatura do campus universitário dos seus sonhos, trabalhando nele por semanas depois que seus turnos terminavam. A cerimônia continuou, com os pais orgulhosamente tirando fotos e os alunos recebendo seus diplomas. Olivia esperou, seu coração batendo forte contra suas costelas. Ela havia conquistado as melhores notas, uma bolsa integral para o programa de arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo os passos que seu pai um dia esperou trilhar. Quando o orador da turma terminou de falar, o diretor anunciou os prêmios especiais. E o Prêmio Machado de Assis de Excelência Acadêmica vai para Olivia Malta. Os aplausos foram educados, mas contidos. Todos sabiam que Olivia era brilhante, mas ela não fazia parte do mundo deles. Ao se levantar de seu assento, ela cruzou o olhar com seu pai. Ele estava sentado ereto agora, o orgulho irradiando dele como a luz do sol. Ele não tinha uma câmera cara como os outros pais, apenas seu velho celular de flip erguido para capturar o momento. Caminhando em direção ao palco, Olivia tomou uma decisão em uma fração de segundo que mudaria tudo. Você teria feito o que Olivia fez a seguir ou teria preferido não se arriscar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. O diretor estendeu o prêmio, um obelisco de cristal que capturava a luz dos lustres acima. Olivia o aceitou com um aceno gracioso, então se aproximou do microfone. Isso não fazia parte do programa. Os alunos não deveriam falar ao receber prêmios. Ela podia ver o desconforto do diretor, a leve carranca se formando em sua testa. "Obrigada por esta honra", ela começou, sua voz firme apesar do tremor de seu coração. "Eu deveria voltar ao meu assento agora, mas gostaria de dizer uma coisa." Um murmúrio percorreu a plateia. Na última fila, Roberto se mexeu desconfortavelmente. Sua filha sempre foi estudiosa, responsável, nunca de quebrar regras ou chamar atenção para si mesma desnecessariamente. Sucesso não é medido pelo carro que você dirige ou pelo bairro onde você mora. Olivia continuou, seus olhos encontrando os de seu pai através da distância. É medido por quantos obstáculos você supera, pelos sacrifícios que você faz por aqueles que ama. O auditório ficou completamente silencioso. Até o farfalhar dos programas havia cessado. Meu pai me ensinou isso. Ele me ensinou que quando a vida te derruba, você se levanta. Quando uma porta se fecha, você encontra outra, ou constrói uma você mesmo. Sua voz ganhou força. Ele trabalhou em 3 empregos para me manter nesta escola. Ele nunca reclamou, nenhuma vez. Os olhos de Roberto se arregalaram. Não era isso que eles haviam conversado. Olivia sempre teve o cuidado de manter suas dificuldades financeiras em segredo, protegendo o orgulho de seu pai. Então, quando vocês o viram entrar atrasado hoje e riram, vocês não estavam vendo um homem que não conseguia administrar seu tempo. Vocês estavam vendo um homem cujo carro quebrou depois de um turno noturno de 12 horas, que pegou 3 ônibus e correu 10 quarteirões para estar aqui porque nada, absolutamente nada, o faria perder a formatura de sua filha. Alguém na plateia fungou. Algumas pessoas se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. A única palavra que eu quero dizer hoje é pai. A voz de Olivia falhou levemente, porque essa palavra contém tudo o que eu preciso dizer. Significa herói, significa sacrifício. Significa amor incondicional. Na última fila, Roberto Malta levou uma mão à boca, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto calejado. "Então, pai", Olivia disse, olhando diretamente para ele agora, "este prêmio não é meu. É seu. Tudo o que eu sou é por sua causa." O silêncio se manteve por um momento de tirar o fôlego. Então, de algum lugar no meio do auditório, alguém começou a aplaudir. Era o pai de Mariana, um cirurgião que sempre foi gentil com Olivia. Os aplausos se espalharam, ganhando força até encherem o salão, estrondosos e irrestritos. As pessoas estavam de pé agora, rostos suavizados pela emoção. Mas Olivia via apenas seu pai, ainda sentado, muito emocionado para se levantar. Seus ombros largos tremendo com soluços silenciosos. Após a cerimônia, enquanto as famílias se reuniam em grupos no gramado impecável, tirando fotos e fazendo planos para o jantar, Olivia abriu caminho entre a multidão em direção a seu pai.
Ele estava sozinho na beira da reunião, o pequeno presente embrulhado em jornal ainda apertado em suas mãos. Antes que ela pudesse alcançá-lo, ela foi interceptada pela senhora Harada, mãe de seu colega de classe Túlio e presidente da Associação de Pais. "Olívia, querida", a senhora Harada disse, sua voz melosa, mas seus olhos calculistas. "Que discurso adorável, embora talvez um pouco teatral para a ocasião." Olívia se enrijeceu. "Não foi uma atuação, senhora Harada. Foi a verdade." "Claro, querida." O sorriso perfeito da mulher não alcançou seus olhos. "É só que a escola Machado de Assis tem certas tradições, certos padrões de decoro. E seu pai, bem, entendemos que suas circunstâncias são desafiadoras, mas pontualidade é uma cortesia básica." O familiar calor da indignação subiu no peito de Olívia. Por anos, ela havia engolido tais comentários, havia sorrido educadamente enquanto essas pessoas menosprezavam seu pai. Não hoje. "Meu pai me ensinou que a verdadeira cortesia não é chegar na hora com roupas caras", ela disse calmamente. "É sobre como você trata as pessoas que não podem fazer nada por você." O sorriso da senhora Harada congelou. Antes que ela pudesse responder, uma voz grave interrompeu. "Bendito, senhorita Malta." Eles se viraram para encontrar o diretor Vasconcelos de pé ao lado deles, seu rosto austero incomumente gentil. "Senhora Harada, nos daria licença? Gostaria de conversar com nossa aluna premiada e seu pai." Ele acenou em direção a Roberto, que se aproximava cautelosamente, a incerteza escrita em suas feições. A senhora Harada recuou com um sorriso forçado e o diretor estendeu a mão para Roberto. "Senhor Malta, não acredito que fomos devidamente apresentados. João Vasconcelos. Sua filha é a melhor aluna que tive o privilégio de ensinar em meus 30 anos na escola Machado de Assis." O aperto de mão de Roberto foi firme, apesar de sua óbvia surpresa. "Obrigado, senhor. Isso significa muito." O olhar do diretor era avaliador. "Olívia mencionou que o senhor tem experiência em arquitetura?" Roberto assentiu hesitante. "Sim, antes da crise. Eu trabalhei na construtora Albuquerque por 15 anos. "Albuquerque?" As sobrancelhas do diretor se ergueram. "O senhor trabalhou na reforma da biblioteca municipal, então. Projeto notável." Pela primeira vez naquele dia, Roberto se endireitou um pouco. "Eu fui o responsável pela expansão da ala leste." Um sorriso lento se espalhou pelo rosto do diretor. "Bem, isso explica muito sobre o talento de sua filha. Senhor Malta, nosso professor de História da Arquitetura está se aposentando no próximo semestre. Estamos procurando alguém com experiência prática e um profundo apreço pelas formas clássicas para lecionar um curso introdutório." Roberto piscou, a confusão evidente. "Senhor, eu não tenho diploma de professor." "Eu não pratico arquitetura há anos. Mas o senhor tem algo mais valioso, experiência no mundo real e, claramente, a capacidade de inspirar excelência." O diretor olhou para Olívia, cujos olhos estavam arregalados de incredulidade. "Seria apenas meio período para começar, mas oferecemos uma remuneração competitiva. Talvez o senhor possa passar no meu escritório na próxima semana para discutir as possibilidades. Você teria aceitado esta oportunidade inesperada ou o orgulho o teria impedido? Compartilhe suas opiniões nos comentários." Roberto permaneceu paralisado, o pequeno presente ainda apertado em suas mãos. 10 anos de luta, de expectativas diminuídas e portas batidas em sua cara o ensinaram a ser cauteloso com ofertas repentinas. Ele aprendeu da maneira mais difícil que nada vinha sem amarras. "Eu agradeço a oferta, senhor, mas..." Ele começou. "Pai!" Olívia interrompeu suavemente, colocando sua mão no braço dele. Apenas aquela palavra novamente, cheia de significado que só ele poderia entender completamente. Ele olhou para sua filha, brilhante, determinada e muito mais forte do que ele havia sido na idade dela. Ela não havia deixado as circunstâncias a definirem. Ela não havia desistido quando as coisas ficaram difíceis. "Eu ficaria honrado em discutir isso", Roberto finalmente disse. O diretor assentiu, satisfeito. "Excelente. Segunda-feira às 10? Ele entregou a Roberto um cartão de visita antes de ser chamado por outros membros do corpo docente. Quando eles estavam sozinhos, Roberto finalmente entregou a Olívia o pequeno pacote. "Não é muito", ele disse em tom de desculpa.
Ela o desembrulhou cuidadosamente, revelando uma bússola de latão manchada em uma caixa de madeira esculpida à mão. Era do seu avô, Roberto explicou. Ele usava para construir casas depois da guerra. Ele sempre dizia que não importa o quão perdido você esteja, isso o ajudaria a encontrar o caminho de casa. Olivia passou os dedos sobre a bússola, sentindo o peso de gerações em sua palma. É perfeito, ela sussurrou. Me desculpe pelo atraso, Roberto disse, as palavras pesadas com todos os outros pedidos encamadas por baixo. Pelo divórcio, pelas dificuldades financeiras, por todas as vezes que ele temeu tê-la decepcionado. Olivia olhou para ele, seus olhos claros e certos. Você nunca se atrasou para nada que importasse, pai, nenhuma vez. Enquanto as outras famílias se dispersavam para seus carros de luxo e reservas para o jantar em restaurantes exclusivos, Roberto e Olivia caminharam de braços dados em direção ao ponto de ônibus. Eles também tinham uma reserva, no Marinos, o pequeno restaurante italiano onde eles celebravam todas as ocasiões especiais desde que Olivia estava no ensino médio. O dono, Tony, sempre lhes dava a melhor mesa e colocava nós de alho extras em seus pratos. O que nenhum deles notou foi Carolina Malta, a mãe de Olivia, parada perto de sua Mercedes no estacionamento, observando-os se afastarem. Ela havia chegado a tempo de ouvir o discurso de sua filha, de ver a ovação de pé, de testemunhar a conversa do diretor com seu ex-marido. A familiar pontada de arrependimento apertou sua garganta ao observar o conforto fácil entre pai e filha, a linguagem compartilhada de amor e respeito que não tinha nada a ver com as vantagens materiais que ela havia lutado tanto para fornecer. Seu assistente se aproximou, chaves na mão. "Devo trazer o carro, senhora Malta?" Carolina balançou a cabeça lentamente. "Não, Tiago, acho que preciso caminhar um pouco." Ela tirou seus sapatos de grife, colocando-os nas mãos surpresas de seu assistente e começou a caminhar descalça pelo gramado bem cuidado na direção que seu ex-marido e filha haviam seguido. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de setembro, Roberto Malta estava diante de uma sala de aula de calouros na escola Machado de Assis. Seu terno era novo, mas modesto, sua gravata perfeitamente amarrada. Em sua mesa estava a bússola de latão, agora polida com um brilho quente. A arquitetura, ele começou, não é apenas sobre prédios. É sobre criar lugares onde a vida se desenrola, onde memórias são feitas, onde as pessoas encontram refúgio em meio às suas tempestades. A voz dele era firme, confiante, de um jeito que não era há anos. Às vezes, as estruturas mais belas se erguem das cinzas daquilo que pensávamos ser nossos fracassos. No fundo da sala de aula, o reitor Winchester assentiu aprovadoramente antes de sair discretamente. Do lado de fora, o reitor encontrou Caroline Blake esperando no corredor, elegante como sempre em seu terno sob medida. "Ele está indo bem", disse o reitor a ela. "Os alunos o respeitam." "Ele tem um dom natural para ensinar." Caroline assentiu. Nada surpresa. Ele sempre conseguiu construir algo belo a partir de quase nada. O reitor a examinou curiosamente. O financiamento adicional para o programa de arquitetura, a doação do escritório de advocacia foi bem generosa e oportuna. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Caroline. "Digamos que estou investindo em algo importante." Dentro da sala de aula, Roberto estava mostrando aos seus alunos uma série de edifícios famosos que tinham sobrevivido a eventos catastróficos, incêndios, terremotos, guerras e sido reconstruídos, muitas vezes mais belos do que antes. "Resiliência", disse ele a eles, "é o elemento mais essencial em qualquer estrutura duradoura." Ele pensou em sua filha, agora se instalando em seu primeiro ano na USP, carregando a bússola de seu avô. Ele pensou na longa jornada que o havia trazido de volta para cá, não como o arquiteto de sucesso que ele uma vez imaginou ser, mas como algo talvez mais valioso. Um homem que havia caído e se levantado novamente, que tinha algo verdadeiro para ensinar. O que ele ainda não sabia é que Caroline estava se reunindo com o conselho escolar sobre a expansão do programa de arquitetura, potencialmente oferecendo a ele um cargo de tempo integral, que ela estava reexaminando as prioridades que os haviam separado anos atrás, que, às vezes, as reconstruções mais significativas acontecem não em edifícios, mas nos espaços entre pessoas que um dia se amaram.
Enquanto Roberto guiava seus alunos pelos primeiros princípios do design, ele se lembrou da única palavra de Olivia naquele dia de formatura: papai. Uma palavra que o reconstruiu, que o lembrou de quem ele realmente era sobre as camadas de dificuldade e decepção. Uma palavra que havia aberto uma porta que ele pensava estar para sempre fechada. Na vida, como na arquitetura, às vezes basta uma palavra para recomeçar, para lançar uma nova fundação onde antes havia apenas entulho. Se essa história te emocionou, inscreva-se agora para mais histórias inspiradoras toda semana que nos lembram da força do espírito humano. E clique no vídeo na tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão impactante que você nunca vai esquecer o que significa ver alguém de verdade por quem ela é, e não pelo que aparenta ser. Vamos imaginar a cena. O sol da tarde invade a sala de aula, iluminando os projetos dos alunos. No centro, o professor, com um brilho nos olhos, compartilha uma filosofia de vida através da arquitetura. Não se trata apenas de tijolos e concreto, ele diz com a voz carregada de emoção, mas de erguer espaços que abracem histórias, que protejam do vendaval e que celebrem a beleza da resiliência. Enquanto isso, nos bastidores, a trama se adensa. A elegante Caroline Blake aguarda o reitor, com a descrição de quem move montanhas em silêncio. Ele tem o toque de Midas, ela comenta, referindo-se ao professor. Transforma o ordinário em extraordinário. E, como um toque de mágica, revela o motivo de sua generosidade. É um investimento no futuro, um futuro construído sobre bases sólidas. Dentro da sala, o professor mergulha nos exemplos práticos, projetando imagens de construções que renasceram das cinzas. Um prédio em São Paulo que, após um incêndio, ganhou nova vida com um design arrojado. Um casarão colonial em Minas Gerais, restaurado após um terremoto, preservando a memória e a cultura local. A chave é a capacidade de se reinventar, ele explica, de transformar a adversidade em oportunidade. E, no íntimo do professor, a lembrança da filha, um farol em meio à escuridão. Papai, a palavra que ressoou como um mantra, que o reconectou com sua essência, que o impulsionou a reconstruir sua vida, tijolo a tijolo. Sem que ele saiba, Caroline articula nos bastidores uma proposta irrecusável, um cargo fixo, a chance de transformar vidas através do ensino. Um gesto que reacende a chama de um amor adormecido, mostrando que a reconstrução também acontece nos corações. Um lembrete de que, assim como na arquitetura, na vida, um simples sim pode ser o alicerce de um novo começo. Um convite para revisitar o passado, ressignificar as prioridades e construir um futuro juntos. E agora, que tal se inspirar ainda mais? Inscreva-se no canal e receba semanalmente histórias que aquecem a alma e renovam a esperança. E não perca o próximo vídeo, um mergulho profundo na alma humana, uma jornada de autoconhecimento que vai te mostrar que a verdadeira beleza reside na essência e não na aparência. E se você gostou desse vídeo, considere deixar um valeu demais para apoiar o canal e nos ajudar a trazer mais histórias como essa. E agora, que tal se inspirar ainda mais?